Viveiros de lagosta são construídos por cooperativas locais de pescadores em formato de prismas reto-retangulares, são caixas, fixados ao solo e com telas flexíveis de mesma altura, capazes de suportar a corrosão marinha. Para cada viveiro a ser construído, a cooperativa utiliza integralmente 100 metros lineares dessa tela, que é usada apenas nas laterais. Ele estabeleceu que uma medida aqui é x e outra é y das laterais e, consequentemente, já que é um paralelepípedo reto-retângulo, lá atrás é x e aqui do lado também é y. Eu não gostaria que você estivesse trabalhando com letras x e y aqui. Por que não? Para você não se confundir com a ideia de x do vértice e y do vértice. Por conta disso, eu vou mandar você fazer uma substituição. Onde tem x, vamos colocar a letra A. Onde tem y, vamos colocar a letra B. Então lembre-se que o que ele está pedindo para a gente aqui é para determinar os valores de A e B. Quais devem ser os valores de A e B em metro para que a área da base do viveiro seja máxima? Você está olhando para a base. A base, essa regiãozinha aqui, ó, é um retângulo. Um retângulo de quanto de dimensão? A por B. Então, espera aí que eu vou fazer um desenho de um retângulo preto, que vai ser a minha base, a qual ele se refere ali. A base. Essa base tem quanto de dimensões? Ora, A por B. A, B. Ele quer algo a respeito da área. Quanto é a área? Deixa eu pintá-la agora. Esta. Quanto vale esta área? Aqui. Uma área de um retângulo. Base vezes altura, lado vezes lado, comprimento vezes largura. Ok. Bom, o que eu tenho? A área está sendo calculada aqui, ela depende de duas variáveis, do A e do B. O que foi uma informação dada pelo problema? O problema disse o seguinte, que para cada viveiro a ser construído, a cooperativa utiliza integralmente 100 metros lineares. Então, para colocar aqui em volta, nesse, eu uso 100 metros de tela. Portanto, o perímetro tem que ser igual a 100. O que vai ser o perímetro no caso desse retângulo? Perímetro igual a 100 metros. Portanto, 2A mais 2B, ou ponho 2 em evidência, 2 vezes A mais B tem que dar 100. Porque você tem A mais A, são 2A. B mais B, são 2B. Se 2 vezes A mais B tem que dar 100, você sabe que A mais B tem que dar 50. E é daqui que você vai tirar uma informação útil. Ou você isola o A ou o B para poder substituir nessa expressão da área, para ficar com uma incógnita só, uma variável só. Eu vou isolar o B. Vou passar o A para lá, então B vale 50 menos A. E agora eu uso esta relação e esta expressão da área. Onde tem B, eu vou colocar 50 menos A. Então, a minha expressão da área, que era A vezes B, vai se tornar área igual a A vezes, no lugar do B, está entrando 50 menos A. No lugar do B, entrou 50 menos A. E agora a minha área, a área lá do fundo do viveiro, vai ser, faço a distributiva, A vezes menos A vai ficar menos A ao quadrado. E A vezes 50 dá 50A. O que eu concluo? Que a área da base lá do viveiro é uma função quadrática, uma função que depende do A quadrado.
E aí eu vou traçar um gráfico para a gente observar o que acontece. Se eu igualasse essa função a zero, eu vou achar as raízes da minha função. Então, menos a quadrado mais 50a igual a zero. Se você coloca o a em evidência, sobra menos a mais 50 igual a zero. Se você tem uma multiplicação que dá zero, ou este fator é zero, então a igual a zero é uma das soluções, ou este fator igual a zero, menos a mais 50 igual a zero, passa o menos a para lá, o a vai ser 50. O que é o gráfico de uma função quadrática? Uma parábola. Neste caso, a sua parábola está com um a ao quadrado multiplicado por menos 1, então um sinal negativo aqui. Então, é uma parábola que tem a concavidade voltada para baixo. Na hora de fazer um esboço desse gráfico, eu teria que eixo x, eixo y? Não, é exatamente por isso que eu mudei ali x e y para você não confundir, tá? Porque quem que era a variável aqui? Era o a, então esse aqui é o eixo A. E quem que era a variável aqui? Era a área, que é o valor correspondente da função. A função que você está calculando é a área. É a área em função da medida A. A área em função da medida A. Vou fazer o esboço da minha parábola. Sai daqui do zero, sobe, desce, voltando aqui pro 50. Então, um dos valores é zero, o outro valor é 50. Se você está querendo que a área seja máxima, foi o que ele falou. Olha, determina para mim quais são os valores de x e y para que a área da base seja máxima. Veja que aqui a área vai subindo, aumenta, aumenta, chega no máximo e diminui. Então você está buscando o vértice dessa sua função. E aqui sim você ia pensar em x vértice e y vértice. X do vértice e y do vértice. O que vai ser o x do vértice? O valor que o A vai assumir para a área ser máxima. E o que vai ser o y do vértice? A área máxima. Ele não pediu a área máxima. Se ele quisesse a área máxima, era só achar o y do vértice. Ele pediu as dimensões A e B. Então, eu tenho que achar o x do vértice, porque essa vai ser a dimensão A. Uma vez que a parábola é uma figura simétrica e ela tem as raízes no 0 e no 50, o x do vértice é exatamente o meio do caminho, ou a média aritmética entre esses dois valores. Então, o nosso x do vértice vai ser 25. Ou seja, o A tem que valer 25 para que a área da base ali seja a máxima. Agora, uma vez encontrado o valor do A, encontrar o valor do B é usar essa expressão aqui. O B era 50 menos A. Então, o B será 50 menos o A, que era 25. Opa, então o B também tem que valer 25. O que faz a gente pensar numa situação. Isso aqui que você está olhando é um retângulo. E aí você está com liberdade para fazer o retângulo do jeito que você quiser, desde que mantenha-se um retângulo. O perímetro é fixo, né? O que você tem como fixo ali era o perímetro. O que você concluiu? Que as duas dimensões têm que ser 25. Portanto, se o perímetro é fixo, a maior área possível é quando o retângulo se torna um quadrado. 25 por 25 é um quadrado. E aí você teria a correta alternativa D. Isso sempre é válido? Sim. Toda vez que o perímetro é um valor fixo dentro de um retângulo, se você estiver olhando para uma figura que é um retângulo, a maior área possível de um retângulo que tem um perímetro fixo é quando esse retângulo torna-se um quadrado. Isso é muito legal, mas não é um exercício simples de fazer. Você tem que ter toda essa visão de escrever uma função área que não dependa mais de duas incógnitas, de duas variáveis, porque você vai ter que usar a informação do perímetro para transformar numa variável só, para aí sim enxergar
a função área dependente de uma única incógnita e aí fazer a interpretação do vértice.